Advertência. O material a seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de relações humanas. Na aula anterior, você aprendeu que relações humanas é muito mais do que um aglomerado de pessoas interagindo. Relações humanas é uma atitude que assumimos. Agora eu vou mostrar mais algumas ferramentas para que você melhore o seu relacionamento com os outros, que são a empatia e a comunicação. Vamos nessa? Você já olhou para você e para o outro com respeito? Sabe aquele olhar assim diante de situações que são complicadas e que as pessoas estão até mais violentas ou agressivas e que você tem que recuar para lembrar que aquele outro também tem suas razões? Bom, a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai entender que essa aptidão para ver, sentir e compreender os outros é uma sensibilidade social ou uma empatia, algo que você pode desenvolver, que faz parte das relações humanas e de uma, vamos dizer assim, uma das habilidades da inteligência emocional mais consideradas positivas dentro das relações de trabalho. Então vamos lá. A gente pode perceber que essa compreensão, como eu falei, dos outros é uma aptidão para sentir o que os outros pensam e sentem. Você se coloca no lugar do outro. E essa aptidão a gente chama, dentro da teoria das relações humanas, como sensibilidade social ou empatia. Entendam que a empatia é diferente da simpatia, da antipatia e da apatia. Vamos ver aqui melhor. A simpatia, que é uma palavra de origem grega que depois migra para o latim, tem a ver com simpatia. Esse sim é junto. E patos, que vem de sentimento. A simpatia envolve já essa relação de proximidade, de sintonia em que você vai se desenvolver com o outro, né? Às vezes você olha para uma pessoa, ela é tão simpática, agradável, você troca com ela algum afeto. E esse estar junto desse sentimento produz uma simpatia. Por outro lado, você também tem a antipatia. A anti aí, nesse sentido contra, né? É oposto. Então, vamos dizer que você olha para uma situação e você é antipático àquela situação, porque ela está contra os seus valores. Mas também você pode se tornar antipático em relação a alguma pessoa e vai acabar agindo contra aquela pessoa. Ou você também pode se tornar antipático para com o outro. A outra palavra que se diz para demonstrar uma falta de sentimentos é a apatia. A apatia é sem esse patos, né? Então, uma pessoa apática, ela é indiferente às situações, ela é indiferente ao outro, ela não se envolve, né? Ela quase não reage. Claro que a apatia, ela pode ser causada por traumas, ela tem todo um jogo psicológico que precisa ser investigado. Pessoas que são muito apáticas, elas podem estar em depressão, mas isso só um especialista é que pode dizer. No entanto, como uma habilidade que a gente vai trabalhar hoje, a gente tem que ver que a empatia, que é esse estar dentro, né, desse sentimento, alguém te conta alguma coisa e você se coloca no lugar do outro, você se envolve e você começa a ter mais um repertório para agir diante das situações complicadas. A empatia é, portanto, uma das ferramentas mais valiosas, como foi mencionado, nas relações humanas e no ambiente de trabalho. Outro ponto importante relacionado com a empatia é essa capacidade que nós, enquanto indivíduos, sujeitos sociais, temos de perceber que não estamos prontos ou acabados. Estamos aqui em processo de construção e de autoconhecimento. Isso significa dizer que você pode ter posturas diferentes. Em determinados momentos, você pode assumir de um jeito ou de outro. Você pode ser mais flexível. E agora a gente vai falar então justamente disso, da flexibilidade de comportamento. Vamos observar uma charge que é uma ironia.
Só para a gente entender que algumas pessoas desconhecem o que é isso. Vamos lá. Aqui a gente tem uma cena, possivelmente um jovem que está pleiteando um emprego e o seu entrevistador faz uma pergunta. Como é que você se definiria em termos de flexibilidade? Aí o jovem olha e diz, eu faço academia, sou capaz de encostar o cotovelo na nuca. E o entrevistador acaba caindo para trás, porque ele percebeu que esse jovem não sabe o que isso significa. Isso não é raro de acontecer. Flexibilidade de comportamento a gente não aprende na escola. A gente vai desenvolvendo a partir desse cuidado com o outro. Portanto, essa flexibilidade pode significar que você deve conduzir-se apropriadamente numa situação dada com determinada pessoa. Vamos observar. Por exemplo, se Maria, que é uma criança de 5 anos, me agride. Se Paulo, um adolescente de 13 anos, me agride. Se meu pai, um adulto, me agride. Se meu chefe, também um adulto, me agride. Se minha namorada, a quem amo, me agride. Será que eu terei a mesma atitude para com todos? Então, vamos observar que não. Que eu não posso ter uma reação uniforme para com todos os casos. Se eu estou agindo assim, eu não terei flexibilidade de comportamento. Faltou-me, portanto, empatia, que é compreender o comportamento de cada um com as suas peculiaridades. Vamos apagar aqui para facilitar o próximo conceito. Então, vamos entender que ser flexível é nada mais do que ter um repertório de condutas que varia conforme a situação de cada pessoa. Portanto, numa entrevista de emprego, se alguém te perguntar qual a importância da flexibilidade de comportamento, aí você deve associar com a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, mas também com esse repertório de comportamentos que você pode assumir. Ou seja, nem todo problema que você achar que é um prego, você vai pegar um martelo. Cada coisa, cada situação exige um maior controle, um estudo, exige cautela, vai exigir de você essa flexibilidade. Como desenvolver sensitividade e flexibilidade de comportamento? Eu já falei que é muito importante que você tenha um autoconhecimento, que você conheça a si mesmo e se trabalhe. Para isso, se você não tiver a ajuda de um profissional, um psicólogo ou alguém que te treine constantemente, que tal você ser um observador constante de si mesmo? Pega um caderno e separa um caderno para ser o teu diário. Então, durante o dia você vai se observando, vai percebendo as situações mais delicadas nas quais você foi incluído, de que forma você tomou decisões, se você agiu de uma maneira mais eficiente, mais adequada ou não. Você vai fazendo essas anotações e lembrando sempre que os problemas eles podem ser recorrentes. E para isso é preciso ter estratégias diferentes para poder ter melhores resultados. Assim, essa ideia de fazer um diário, ela pode ser muito útil, tanto quanto você pode buscar fazer meditação, uma caminhada e procurar tentar entender de que maneira essa conversa intrapessoal ela está se transcorrendo. E assim você vai construindo uma maior habilidade para lidar com você. Consequentemente, a próxima ferramenta é essa compreensão do outro. Já que você está começando a se compreender melhor, ampliando a percepção de que existem necessidades que você nem imaginava, coloca também essa para a dimensão do outro, essa análise que ela possa servir para você mostrar que aquele outro sujeito também pode estar passando por situações parecidas com as suas e que ele nem sempre vai acertar ou vai sempre estar errado. Não é? Na verdade, às vezes a gente tende até a imaginar que aquela pessoa está agindo sempre de uma forma equivocada, porque a gente está olhando para ela a partir dos nossos valores, não é mesmo? Assim, observe que quanto mais você observar o comportamento dos outros agindo operacionalmente, ou seja, ali aquela pessoa está trabalhando ou tentando resolver determinada situação, fique atento, observa para ver o que você pode aprender com aquilo, pois assim, ao observar, você vai ampliar o seu potencial de sensitividade
e o elenco também dos comportamentos analisados. Assim, você terá mais condições de interpretar os outros pelo que eles são e não pelo que você desejaria que fossem enquadrados em seu modo de pensar. Esses dois pontos, eles são muito próximos para a gente ampliar essa sensitividade e a flexibilidade do comportamento. Vamos ver outro ponto. Outro ponto para desenvolver essa sensitividade social e melhorar a flexibilidade do comportamento está em melhorar a convivência em grupo. Normalmente, as pessoas elas executam papéis distintos num grupo e muitas vezes você não percebe que papel você está desempenhando. Vou explicar melhor. Às vezes, numa situação, você pode ser um pai, um filho, uma mãe, um motorista, um professor. Nessa abordagem ou nesse papel social que você cumpre, você pode ser uma pessoa desenvolvendo um papel funcional ou um bloqueador. Vamos entender aqui que os papéis funcionais é assim. Normalmente, vamos dizer que você está num ambiente de trabalho, embora você tenha um chefe que já é alguém superior, mas você tem uma postura até de liderança. Você facilita o trabalho do outro, você é aquele que incentiva ou que ajuda. Então, você costuma desenvolver uma postura mais proativa em benefício do grupo e da empresa. Assim, esse papel, que é uma habilidade social que você está aprimorando, ele passa a ser mais valorizado para a convivência com o grupo. No entanto, você pode, infelizmente, estar desenvolvendo um papel de um bloqueador. Ou seja, aquela pessoa que está contando piada na hora errada, na hora de uma reunião, aquela pessoa que está incomodando ali na sala de aula, interrompendo o outro quando o outro está falando, dando o seu argumento, aquela pessoa que está nas brincadeiras, com piadas, às vezes são até homofóbicas, racistas, sexistas, e essas piadas provocam às vezes fofocas, né, horrorosas também, que sai daquele ambiente pequenininho e passa aí para um ambiente maior, provocando às vezes até comportamentos agressivos. Você pode ter também uma forma de pedir ou solicitar ajuda de uma maneira agressiva. Você pode criticar aquela pessoa também de uma forma violenta. E isso acaba prejudicando a comunicação sua com a pessoa e com todo mundo do grupo. Assim, os papéis que bloqueiam o desenvolvimento normal de um trabalho, eles devem ser evitados. Tenta fazer uma análise sobre você, de que maneira você está executando ou não esses papéis. Eu sempre brinco assim na sala de aula, quando eu vou abordar esse tema, provocando situações, problemas. Eu coloco vocês, os alunos, normalmente, em pequenos grupos, onde aquele grupo representa a família. E lá está um pai, a mãe, o filho, e tendo um problema. E eu vou trocando as pessoas dentro daquela situação para que elas possam ampliar a possibilidade de resposta. Ou também eu posso construir um grupo em que tem 5 pessoas que estão lá numa reunião de trabalho e está acontecendo um problema com um dos funcionários. Eu coloco uma pessoa para liderar, outra pessoa para criticar e vou produzindo essas situações para que vocês percebam as respostas que podem ser diferentes e, ao mesmo tempo, algumas podem dar bons resultados e outros resultados negativos. De todo modo, é muito importante que a gente melhore a convivência com o grupo. Vamos falar agora de algo muito valioso dentro das relações humanas, que é a arte de se comunicar. Você sabe se você se comunica bem? Você acha que a sua abordagem é uma abordagem positiva e costuma ter bons resultados? Vamos lembrar aqui que a comunicação ela acontece quando duas pessoas são comuns, por isso que vem comunicação. Ou seja, quando duas pessoas têm os mesmos interesses, há um ponto em comum. Aí a mensagem ela flui entre ambos, pois os interesses, como já foi dito, são comuns. Assim, se você tem um interesse que é compartilhado com alguém, a pessoa está tentando resolver alguma coisa, ela liga para você, ela faz um contato para se comunicar em relação a determinado algo ou a determinado fato, essa mensagem ela tenta resolver outro interesse. Então você tem aí a arte da comunicação nesses seguintes termos. Você percebeu que o nome desse tópico é a arte da comunicação?
Ou seja, se comunicar é uma arte. E significa que exige habilidade, treino, e que você vai ter que entender que é uma arte também muito complicada e que nem sempre a maneira como você fala pode ser bem interpretada. Ou seja, a sua mensagem pode não ser bem recebida também. Assim a gente tem que quando a comunicação ela se estabelece mal ou não se realiza entre pessoas que estão juntas ou entre grupos, nós dizemos que há bloqueios que podem estar acontecendo, filtragens ou ruídos entre o emissor e o receptor. Essa arte de comunicar, ela também vai para o corpo. A gente vai ver isso lá na frente. E, infelizmente aqui a gente não tem as dinâmicas que eu costumo fazer, mas mostra assim, só nessa silhueta a gente percebe que este corpo ele fala. Aqui a gente não tem nenhum texto explicando o que essas pessoas estão interagindo, mas só o gestual dela já nos diz que se trata de uma comunicação com ruídos ou com algum tipo de problema. Vamos entender melhor o que são os ruídos, os filtros e os bloqueios. Aqui nesse próximo slide eu mostro que o bloqueio é quando a mensagem ela não é captada e a comunicação é interrompida. Então você está lá no seu ambiente de trabalho, chega alguém e te pede algo, mas você estava tão desatenta que você não conseguiu entender tudo o que a pessoa diz, mas mesmo assim você acreditou que ela estava querendo tal coisa e você faz e executa algo errado. Então faltou aí um pouco mais de atenção. E a filtragem é quando também você só está recebendo uma parte dessa mensagem. Você quer dar uma resposta de uma venda a um cliente e o cliente te perguntou várias coisas e você só está dando metade das informações. Ou seja, você não está fechando esse interesse que havia ali. Ou pode ter uma comunicação cheia de ruídos, ela é mal interpretada, você pegou a informação de uma terceira pessoa que não sabia nem o que estava dizendo e passou adiante aquela informação, ou até mesmo vamos pegar aí nessa onda de fake news, infelizmente, que a gente tem, é preciso analisar, checar se aquela mensagem é real ou não, antes de passar à frente. Isso exige, como o mesmo nome coloca, que a comunicação ela é uma arte, para evitar que a gente se assuste com aquilo que a gente está tanto falando para o outro, como a gente está recebendo. Então, é necessário um olhar atento sobre a mensagem que você está querendo passar para o outro. Vamos trabalhar isso mais agora. Se a comunicação é uma arte, ela vai exigir treinamento, não é mesmo? Vamos observar alguns pontos para que você melhore a sua comunicação. Por exemplo, você pode melhorar a maneira como você está transmitindo a mensagem, as palavras que você usa, as ideias, os sentimentos que você realmente está enviando junto com essa mensagem, tudo deve ser observado. Você pode ampliar o seu vocabulário consultando novos textos ou um próprio dicionário. Você pode diminuir a atenção na hora de mandar ou enviar um e-mail ou se comunicar com alguém. Isso é parte dessa forma como você está transmitindo a mensagem. O outro ponto é você aprender a receber aquela mensagem que às vezes não é tão boa, ou seja, como é que você faz a recepção? Será que você é uma pessoa que sabe ouvir as críticas sem levar para o lado pessoal? De que forma o que você recebe, você assume uma reação até negativa quando você está recebendo algo que infelizmente você não queria ouvir. Assim, dentro dessa melhoria da recepção e da emissão da mensagem, alguns aspectos a gente precisa observar. Dentro ainda dessa ideia da recepção, eu vou destacar aqui o feedback. Você já ouviu falar sobre essa palavra que é de origem inglesa, que significa realimentação? Pois é, o feedback ele é muito comum nas empresas. Existem as reuniões de avaliação de desempenho, por exemplo, onde você pode ter um feedback positivo, quando o seu chefe ou alguém valoriza o que você fez e essa pessoa se comunica dizendo que o seu trabalho estava muito satisfatório, ou você pode ter um feedback negativo, onde você vai receber algumas críticas que você não queria ouvir. Mas lembre-se sempre, não leve para o lado pessoal. É parte do desenvolvimento da empresa fazer essas reuniões. Assim, o feedback, que é essa realimentação, ele serve para verificar o seu próprio desempenho
e tentar corrigir se for necessário. Existe também formas para que você melhore a recepção do feedback. Você pode pedir para a pessoa mandar e-mails, você pode pedir para que a pessoa deixe lá, responda um formulário de pesquisa para saber se esse atendimento foi eficiente ou não. Você pode também observar o comportamento do outro quando você emite uma mensagem. Isso é parte desse colhimento, vamos dizer assim, de receber o feedback. Logo, esse treinamento em comunicação, ele vai cair também na habilidade do saber ouvir. Assim, não significa apenas saber ouvir a palavra, né, o que a mensagem que está sendo dita, mas saber ouvir o contexto do desenvolvimento daquela situação. Você pode perceber, por exemplo, que uma amiga que estava dizendo que estava muito cansada, e ela repete isso constantemente para você, o que, que ela está se comunicando? Será que ela está precisando da sua ajuda? Será que não é hora de você dar um apoio, uma atenção maior para ela? Porque, por exemplo, Cristina se retirou da reunião quando se discutia justamente esse assunto. Então, esse olhar atento para além do conteúdo é parte do treinamento na comunicação. Porque na comunicação há um conteúdo que ele não é manifesto em muitas comunicações, ou seja, ele não é revelado, ele não é claro, ele não vai junto com as palavras, ele está num contexto. Por isso é preciso que a gente aumente a nossa sensibilidade para entender o outro. Há, claro, um conteúdo que ele é informativo, que ele é lógico, que ele já vai manifesto na comunicação, e esse outro conteúdo, como eu falei, que ele é latente, ou seja, que ele está escondido, que ele está guardado, porque aquela situação ela traz algum afeto, vamos dizer assim, de uma forma negativa, ela tem algum trauma emocional relacionado àquela situação. Então, nós, enquanto indivíduos, precisamos treinar essa sensibilidade para olhar e observar o outro. Isso é parte do saber ouvir. Meus seres que brilham, esse só foi um breve momento de treinamento nessa arte da comunicação. Existem outras ferramentas que vocês podem acessar e devem para aperfeiçoar essa habilidade, assim como desenvolver a empatia. É isso, missão cumprida por hoje. Gratidão, namastê, até o nosso próximo encontro. Brilhem!